Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui em mais um MenaCast, o podcast da Menarim. Entretanto, vocês estão enterrando R$400 mil ou R$4 mil por hectare para ainda sujeito às intempéries que a gente viu esse ano, que nunca vi tanto. Então isso demanda muita coragem, né? A nossa missão hoje é falar um pouquinho de qualidade de sementes e as particularidades, né, as situações que ocorreram esse ano na safra, né, 2025-26, principalmente na cultura da soja. Que cultivar fantástico, agressivo, sistema radicular é o bicho da goiaba. Então quando você começa a parar para pensar, tem coisas que é muito mais fácil. Mas o agricultor não gosta de coisa fácil, ele gosta. Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui em mais um MenaCast, o podcast da Menarim. Estamos muito felizes por esse dia, onde teremos aqui conosco várias assumidades aqui do norte do Paraná, né? Pessoas que são relevantes no agro, pessoas que a gente sabe que cultivam boas técnicas de plantio, manejo das suas culturas, e também o Dr. José, que é especialista em sementes de soja. E a nossa missão hoje é falar um pouquinho de qualidade de sementes e as particularidades, né, as situações que ocorreram esse ano na safra, né, 2025-26, principalmente na cultura da soja, com um foco um pouquinho maior aqui dentro do estado do Paraná. Então, eu vou contextualizar um pouco a situação, mas primeiramente eu vou apresentar aqui os nossos participantes de hoje, né? Comigo aqui, meu lado esquerdo, o Rodrigo Tramontina, que é presidente, né, Rodrigo, da SoSoja, né? Ele também já foi personalidade da soja em 2023-24, né? Eu também o conheço já de longa data, né, de parcerias que nós tivemos aí em negócios na região. Sei o quanto é esforçado e tecnificado na cultura da soja. Também vou passar para eles apresentarem um pouquinho dos seus trabalhos. O Gui, né, que também é uma referência aqui da região, como agricultor, como alguém que utiliza tecnologias, né, também faz parte você é sócio da Smart Value, né, Gui? A gente já atuou também anteriormente em algumas iniciativas de startups do agro aqui na região. Tive a felicidade de participar desse ecossistema. E o Dr. José, que só tem um pouquinho de tempo, né, de trabalho, aí, pelo que eu me recordo, acho que é 46, 47 anos, né, na Embrapa Soja, trabalhando com qualidade de sementes, né, mais voltado para soja. Praticamente é um dos pais também da análise de tetrazóleo, que muito nos ajuda a verificar a qualidade de sementes da soja, né? Então, vou passar um pouquinho aqui para cada um falar do seu currículo, né, e as suas expectativas para o nosso debate de hoje, né? E posteriormente vou contextualizar, e assim a gente vai debater um pouquinho aqui sobre qualidade de sementes e a importância de estruturarmos bem o nosso planejamento, né, para a safra, e pegando como base algumas situações adversas que a gente vivenciou esse ano, né? Então, passar a palavra aqui pro Rodrigo, mais conhecido como Formigão na região, sim, carinhosamente também. E aí, Formigão, como que está a expectativa aí? Primeiro, obrigado, Evandro, obrigado, Sementes Menarim, obrigado, Dr. França e Gui, pela parceria. Nós estamos entrando numa safra de difícil instalação, é um assunto que eu acho que nós vamos discutir aqui. Eu, como engenheiro agrônomo, nós, né, como engenheiro agrônomo, estamos com um desafio tremendo esse ano. O clima nos pregando algumas peças, chuvas de pedra, excessos de chuva, depois excesso de calor, e a lavoura passando por um momento que teve, sim, uma diminuição no seu desenvolvimento vegetativo, um atraso na fase fenológica e na própria germinação. Eu acho que um assunto, um bate-papo numa roda como essa só tem a ser positivo aqui para a agricultura e agronomia brasileira. Então, Gui, qual a expectativa aí para hoje, aí, em virtude do tema que a gente propôs a falar, que são as situações dessa safra, né? Bom, primeiramente, agradeço a oportunidade, fico feliz, Evandro, pelo convite, pela Sementes Menarim, representando agricultores, Rodrigo. Então, para mim também é uma satisfação muito grande compartilhar com você e com todos os ouvintes aquilo que a gente tem feito
dentro da agricultura para ser um pouco diferente. A minha expectativa em relação a hoje é uma das melhores possíveis. Se no campo tá difícil, vamos conversar sobre coisas boas, práticas boas, coisas que a gente consegue falar. E Dr. França aqui, uma sumidade dentro da área, né? Internacional, isso aí uma já, grande referência, exalquiano como eu. É um prazer muito grande aí do lado do doutor. Onde esse homem já não viu, né, cara? Né? Ô Gui, muito obrigado por estar aqui com vocês, Evandro, Tramontina, com esse time aqui, para a gente discutir um pouquinho do que a gente está vivenciando, né? Cada um com a sua experiência. Eu de Embrapa, como o Evandro falou, vou completar 47 anos de Embrapa. Esse ano eu tive a satisfação de fazer o meu jubileu de ouro lá na nossa Exalc. 50 anos, tivemos uma festa que é marcante. Maravilhoso. E realmente, olha, essa é a minha 51ª safra de soja que eu acompanho na minha vida. E vou te dizer bem a verdade, não é porque estamos aqui reunidos, mas essa está sendo a safra mais complicada, que eu nunca vi tantos fatores para contribuírem para dificultarem a instalação da lavoura. Nós vamos focar aqui no Paraná, mas como a gente está na Embrapa Soja, a gente acompanha a lavoura do Brasil todo, de novo, você pega Mato Grosso, algumas regiões Tocantins, Bahia, com falta de água, chuvas irregulares, coisas que nunca a gente pensava um dia encontrar. Eu lembro quando eu fazia agronomia, todo mundo falava, vai comprar terra no Mato Grosso, vai comprar o clima, né? 2 anos atrás tivemos uma frustração de safra muito grande e agora novamente na região do Cerrado, em algumas regiões, chuvas irregulares. Mas para mim, muito obrigado pelo convite, estamos de novo, para mim é uma satisfação estar no Menacast aqui, principalmente com esse time de primeira junto com vocês. Que demais, doutor José, e a gente fica muito feliz de poder contar com vocês, né? E poder transmitir um pouco do sentimento, né, de que a Menarim busca, né, levar sementes de qualidade, procure entender as dores do agricultor para levar as melhores soluções, né, soluções que não sejam engessadas, que sejam visando o efeito, né, final benéfico lá no agricultor, né, e a gente tenta levar tudo isso através das sementes que são produzidas na Menarim Sementes. E a gente já tem uma parceria de longa data com todos aqui que estão na mesa, né, por isso que a gente fica muito feliz de fazer esse debate. Então, contextualizando um pouco, né, a gente tem alguns dados que estão sendo levantados que indicam possivelmente mais de 80 mil hectares no Paraná de replantio, né? Muito em virtude da incidência de granizo, né? O encharcamento também provocou esse replantio pela explosão de doenças, né? Que o encharcamento associado às temperaturas frias que ocorreram promoveram aí a explosão de doenças no campo, como a Phytophthora, o Coletótricum, a Rhizoctônia, o pítio, né? Então são doenças que, conforme a situação do campo, né? A falta de drenagem, compactação ou a falta de um bom tratamento de sementes, a falta de uma boa qualidade de sementes também, por algumas vezes as lavouras não suportaram essa pressão climática que ocorreu, né? E eventualmente o replantio também veio daí, né? Não só do granizo, né? Que devastou aí, aqui na região mesmo, a gente teve 3, 4 ondas de granizo em várias regiões, e os colegas aqui na mesa vão relatar um pouco a situação de cada região que atuam, mas também conversar um pouco também com vocês sobre técnicas e manejos que vocês fazem, né? O planejamento que vocês fazem para que não tenha muito inóculo nas lavouras, né? E eventualmente também houve a explosão de doenças, mas já tínhamos talvez nematóides ali, bebericana, a raiz das sementes, como pratilencos, otilencos, né? E todos esses que causam as lesões de galeria, que por vezes já foi porta de entrada para as doenças ocorrerem, né? E aí, conforme veio o clima, né, favorável para a multiplicação dessas doenças, houve a explosão de doença no campo e algumas áreas foram perdidas também por doenças, né? Então, o tratamento de sementes não segurou, né? Ou talvez a área já estava debilitada por outros fatores que eu mencionei anteriormente. Então, é mais ou menos isso que a gente quer debater, o planejamento
para que a gente consiga suportar as situações que ocorreram esse ano, como o Dr. José bem lembrou, foram muito adversas, né? E as práticas que vocês estão realizando para que a gente possa levar um pouco mais de informação para os nossos clientes agricultores e parceiros de toda a região, para que a gente possa suportar esse tipo de situação, porque como bem a gente tem conversado e anteriormente nós estávamos conversando, tem colegas que fizeram 2 replantios, né? Então esse tipo de situação é muito atípica, muito adversa, né? E o dano econômico com certeza talvez seja irreparável, né? Então a gente quer que as pessoas tenham o maior sucesso possível em suas lavouras, né? Estão levando boas ferramentas, que no nosso caso é levar boas sementes com as melhores tecnologias, mas também a gente quer debater um pouco sobre esse assunto, porque nós temos ferramentas para promover a rotação de cultura, nós temos trigo, nabo forrageiro, ervilha forrageira, estamos entrando agora com trigo morisco também, que é uma boa ferramenta também. Então a gente entende que o planejamento, a diversificação de culturas, né, a produção de matéria orgânica, né, visando a estruturação do solo, né, contribui muito para a gente suportar essas questões adversas, né? Então eu queria entender um pouquinho de vocês sobre esses aspectos, né? Mas pensando primeiramente no planejamento, né? O que vocês fazem assim que pode contribuir para evitar um pouco, né, esse tipo de situação? Tá certo que o granizo a gente não consegue evitar muito, né? Mas e as demais situações, como, né, o Tramontina, o Gui, como vocês têm visto esse tipo de situação na safra de hoje, né? Na questão local, no planejamento de vocês, o que de repente a gente pode fazer para minimizar, né, os prejuízos em virtude, né, de uma situação que a gente sabe muito bem que a gente trabalha numa indústria a céu aberto, né? Sem dúvida. Então a gente está suscetível a diversos riscos aí, além dos patógenos, o clima. Então o que a gente pode fazer é manejar bem, né? E o que a gente pode fazer para minimizar esses prejuízos? Eu vou começar aqui, Gui, doutor, que daí eu acho que nós vamos falar tanto a mesma língua aqui, que daí as coisas fluem com mais facilidade. Quando você faz a escolha da semente, falando em planejamento, você não escolhe só a sementeira, genética ou cultivar, né? Você escolhe quem produziu, né? Eu, como agricultor, hoje, eu vejo a importância do bom manejo para você obter altas produtividades pensando em grãos. Idem produtores de semente que possuem uma característica positiva de possuírem dentro da sua lavoura um bom manejo para obter boas sementes. Depois vem o processo mecânico, que é a parte de mecanização, beneficiamento. Então você imagine, o dia que o agricultor que está produzindo a minha semente, lá na Sementes Menarim, um parceiro de vocês, ou na Fazenda Menarim, né? O cara comprou a semente dele ou produziu a semente própria. Naquele momento que ele coloca essa semente no chão, até essa semente virar semente para mim, como consumidor, para eu como consumidor, lá na minha lavoura, em Bela Vista do Paraíso, Florestópolis, olha o tanto de coisa que aconteceu. Então a qualidade começa em quem está produzindo a lavoura de semente. O processo de rastreabilidade, para mim, hoje ele é muito importante. Eu saber aonde essa semente foi plantada, a lavoura, onde ela foi instalada, e hoje, muitas empresas com um simples QR Code, você identifica qual agricultor e qual o manejo que ele fez. Eu acho isso fantástico. Aconteceu várias situações desagradáveis esse ano, como o Dr. França falou, Gui. Na nossa região, principalmente dentro da AssoSoja, dentro da nossa área de plantio juntos, nós tivemos 20% de áreas de replantio devido à chuva de pedra. E nós tivemos 10% de replantio. As nossas lavouras morreram por pedra e não morreram por estarem podres. A palavra é pesada, mas é isso que aconteceu ali. Então, inúmeros patógenos pegaram lavouras de inúmeros vizinhos, infelizmente. E o que nós enxergamos? Ficou bem claro que um bom manejo de solo, quando você trata com microbiológicos, inúmeros, estamos falando de tricoderma, estamos falando de bacilos, tantos, né, que tem por aí hoje, foram um dos fatores que nos levaram ao sucesso, tanto do plantio como do replantio. Cobertura de solo, rotação de cultura, né, Gui? Executado com tanta maestria por você lá. É indispensável, é um caminho sem volta, né?
você atrasar de repente o seu inverno ou atrasar o seu plantio de verão para a formação de matéria orgânica, principalmente para mim, que é baixo e quente na minha região. Nós estamos falando de Florestópolis, Alvorada do Sul aqui, Bela Vista, 350 metros, 42 graus fez anteontem lá. É brincadeira? Então, esses fatores que nos levam à escolha da semente. Então, não é só a parte comercial. Inclusive, ultimamente, agricultores de alto desempenho, a parte comercial, ela é importante? É sim. É a principal no momento da escolha? Não é. Então, eu acho que esse recado que eu deixo de abertura, e nós temos um grande desafio. Do momento que você coloca aquele grão, olha o tanto de tecnologia, né, doutor? Hoje em dia, principalmente, Gui, o tanto de tecnologia que tem ali extragenética, com adaptabilidade para aquela minha micro-região, sitinhos, que cada um é de um jeito, devido à altitude, tipo de solo, não é? Como que a gente se ajeita com isso? E aí você imagina, hoje aí, intacta 5, meu Deus, onde nós estamos chegando? Olha o tanto de coisa que tem dentro daquele grãozinho. Então, a partir do momento que você coloca ele no chão, qual o potencial dessa soja? Eu até queria que se o doutor pudesse dar essa... Qual o potencial da lavoura de soja hoje aqui no Brasil, né? Uma resposta para daqui a pouco. Porque do dia que você coloca ela no chão até o dia de colher, a gente perde. Sim. E a gente tem que saber minimizar. O nosso manejo é minimizar os danos causados pelos patógenos, pelas ervas, pelos insetos e pelo clima. Esse é o nosso papel. Eu acho que é isso aí, para abrir. O Tramontina falou muito bem, inclusive a parte da minha especialidade, que é qualidade de semente. Ele falou da escolha da cultivar, e foi na genética, falou do pacotinho da semente, quantos genes que a gente tem, falou de qualidade das sementes, que isso é básico, que aliás é meu chavão há 47 anos na Embrapa. E aquilo que você falou, né? Você entra com um potencial da soja dependendo da cultivar, né? 8 mil quilos por hectare. 10 mil. Geneticamente, eu acho que tem estudos que mostram que a soja pode chegar a 10, 12 toneladas por hectare. Então, a cada passo que você faz, tem uma escorregadinha aqui, perdeu a época de semeadura, errou na profundidade, você vai perdendo. Então, você tem aquele patamar, vamos supor, você estabelece 8 mil quilos. A época de semeadura errou 2 dias ou atrasou 2 dias, vai perdendo 1%, 10%. No final, você chega no patamar da produtividade que você chega. No Brasil, a gente diz com orgulho, nos nossos 40 e tantos milhões de hectares, na safra passada, nós fechamos próximo de 3.600 quilos por hectare. Isso é recorde mundial, né? Não tem, né? Nos Estados Unidos, na Argentina, com os solos super férteis dele, dos pampas úmidos, não chegam perto. Isso, o que significa isso? Tecnologia. Cada um dos fatores que você falou. Você falou muito bem. Começar a tua lavoura com uma semente na qualidade genética, cultivar que você quer, e na qualidade fisiológica, que já foi mencionado aqui também. Você faz um bom tratamento da semente, seja ele com fungicida, inseticida, com biológicos, com micronutrientes. Então você tem que ter esse pacote. O que a gente fala, a qualidade fisiológica de uma semente alto vigor. Aí já vem um outro fator, a semeadora bem ajustada, bem regulada para você distribuir corretamente a sua semente na sua área sem causar danos mecânicos, na profundidade correta, de tal maneira que você tenha a combinação semente alto vigor, alta plantabilidade ou semeabilidade, você vai ter uma germinação rápida e uniforme, porque se você tiver uma germinação em emergência irregular, aquela plantinha que sai 1 dia, 2 dias depois daquela que saiu antes, já vai ter 10%, 15% a menos de produtividade. Então, hoje, combinação, qualidade de sementes, tratamento de sementes, depois a gente pode entrar no tratamento industrial também. Qualidade de sementes, tratamento de semente, plantabilidade, outro aspecto que você falou, que eu tenho certeza que o Gui vai falar, manejo do solo, para você ter o solo bem estruturado com uma boa palhada. Sem uma boa palhada, você numa frente quente e seca, você não vai registrar. Num frio, como aconteceu agora, é uma proteção que você também pode ter. Então,
a instalação da lavoura é complexa, com tantos fatores, e depois a gente pode ter frentes frias, chuvosas, com granizo seguido de seca com altas temperaturas. Realmente, você precisa ter um lastro muito bom dentro da tua propriedade, dentro do seu manejo solo, dentro da semente que você está utilizando, para aguentar tanta pancada, né? Certeza. Bom, falando sobre planejamento, eu acho que o planejamento dessa safra que a gente está fazendo hoje, ela começa bem antes, né? Seja dentro dos tratos que a gente utiliza, mas também com as análises de solo bem feitas, as recomendações que a gente tem. E eu acho que uma particularidade que a gente executa nas 3 áreas onde nós temos lá, que são os lado a lado. Nós fazemos lado a lado em cada unidade para que eu possa ter a maior segurança possível que esses materiais vão conseguir performar. E é claro que as sementeiras acabam levando essas sementes lá. E a gente começa a reparar quem é quem. Então, você tem diferentes, mesma variedade, diferentes sementeiras. Você pode ter resultados diferentes. Todos trabalham com a qualidade de 80% da germinação mínima. Algumas já falam sobre projetos especiais acima de 90% entre germinação e vigor. E o que você observa bem é quem é quem e quem é o parceiro que você pode contar. Se você tiver um probleminha, para quem você vai poder recorrer? Quem é a pessoa que vai ser seu parceiro se você tiver que chamar? Se eu tiver que chamar o canal apenas e a sementeira não se responsabilizar, eu não vou ficar satisfeito. Então, esse é o segundo passo que eu acho que é extremamente importante. Esse é o princípio de tudo. Escolher bem a variedade, saber de onde vem, qual a sementeira, qual o tipo de trato que tem aquela cultura. Segundo, a gente tem que trabalhar muito bem essa dessecação. Eu vi muita gente fazendo lambança. Começou errada a dessecação, não tem como dar certo o final. Então, você conhecer qual é a flora, de que forma você vai manejar, qual é o modo de ação, quais são os herbicidas, se você vai ter que respeitar um período de carência em relação a esse herbicida para fazer a instalação da cultura, porque a semente pode ser boa, mas se você não respeitar o período de carência, você pode ter resultados diferentes. Quando a gente fala aqui na área de... Bom, eu planto em áreas de argila, planto em áreas um pouco mais mistas, a gente vê muito problema que de repente a gente tem uma incidência menor. Então, pitchum acontece muito na área de altitude, principalmente em milho, na região onde a Menarim também é originária. Quando a gente vem para cá, a gente tem muito problema com fusarium, rhizoctônia, verticillium. Então, você começa a observar que essas diferenças entre as regiões acaba fazendo que a escolha seja mais técnica. Então, o conhecimento técnico tem que ser bastante atrelado. Então, preconizar a pressa do plantio para ter janela, às vezes eu prefiro atrasar um pouco, como foi esse ano. A gente atrasou bem, porque devido à ocorrência de chuvas. Então, esse solo argiloso daqui, a gente tem uma chuva de 20, 30 milímetros, 50 milímetros, e aí dava 2 dias de sol, falava, maravilha, terceiro dia eu vou entrar. Então teve, durante 2 semanas, plantios de 20 hectares. É um absurdo pensar numa situação como essa. Então, dentro das anormalidades que o Dr. França já comentou, é uma das que a gente tem enfrentado nesse ano. Por sorte, não foi acometido em relação à ressemeadura. Eu não tive que fazer replantio. E eu acho que a gente tem que ser agraciado aí, realmente feliz, porque essa safra de milho foi muito boa. Então essa palha de milho, ela tem ajudado, mas a gente está deixando de cuidar do sistema como um todo, de fazer lá o seu trigo, fazer a sua aveia, fazer o mix de cobertura, para que a gente realmente consiga fazer, para cada tipo de solo, uma variação. Então 25% de trigo, que da rentabilidade, 25% entre mix e aveia, por exemplo, que é o caso que a gente adota, e 50% em milho, nas áreas onde ocorre menos risco ambiental devido à geada. Então, se for parar para pensar hoje, humanamente, uma pessoa que é da cidade, ela não vai conseguir entender por que você está colocando lá milhões no solo, na incerteza do que vai acontecer até o final. Então, quando você começa a parar para pensar, tem coisas que é muito mais fácil, mas o agricultor não gosta de coisa fácil, ele gosta de ser um cara persistente. Não adianta você só ser resistente e querer bater no peito e falar que vai fazer. É como fazer para que a gente consiga
mais resultado, de uma forma melhor, mais tranquilo, com menos retrabalho. Porque a ressemeadura acaba sendo um retrabalho que no caso de granizo não tem o que fazer. Sim. Né? Então, glória a Deus, né, que isso não tenha acontecido lá. Ou até aconteceu num lote meu lá menor, mas ele pegou justamente porque eu atrasei um pouco a semeadura. Então, historicamente, você pode notar que os granizos costumam acontecer na época de transição, quando você muda da primavera para o verão, ou mesmo quando você está lá do verão para o outono, você costuma ter essas frentes frias, esses encontros de massa. E a região norte, diferente lá de Ponta Grossa, Castro, até mesmo Ventania, é uma região de transição extremamente complexa, onde nós temos o encontro da massa quente que vem do Pantanal e do continente, encontrando com a massa fria que vem do sul. Então essa região aqui, para dar problema em relação a granizo, é bastante alta. Já entrando, inclusive, sai um pouco de planejamento, mas a gente sempre escuta assim, granizo, foi quanto? Máximo 1 km de largura por 4 km de extensão. E esse ano a gente viu um absurdo de 150 km de largura, passando por mais de 600 km de distância. Foi. Ou seja, de Cascavel, ali, Rio Bonito, infelizmente aconteceu aquela tragédia. Mas ela veio até aqui e ela só foi escolhendo nesses 500 metros em linha aonde ele cairia em spot. Então você vê manchas e áreas totalmente estragadas. Isso não é uma realidade só do Paraná. Estive recentemente lá em Campinas no lançamento da Bayer e conversando com outros agricultores. Tem agricultor lá que perdeu 4.000 hectares em ressemeadura. Mamma mia. Pois é, existe aí uma máxima que o agricultor, ele não escolheu ser agricultor, né? Ele foi escolhido por Deus para ser agricultor, né? E você entrou num assunto que é como a sociedade às vezes nos enxerga, né? Você vê a dificuldade que começa lá atrás, desde a escolha da semente, que é o assunto aqui, e até a gente conseguir tirar esse alimento da lavoura, tudo que nós já passamos, né? A qualidade, doutor, ela é tão importante para nós hoje, que 10 dias, 15 dias antes da gente começar o processo de plantio, pelo menos nós, Lago, e você muito tecnificado, com certeza ou aprova ou faz essa prática, a gente faz os nossos campos de germinação e vigor, né? O jeitão agricultor de fazer. Né? Nós não estamos dentro de um ambiente climatizado dentro da Embrapa, mas também não coloco dentro da minha horta, né? Sim. Eu faço as minhas caixas de germinação e vigor para a gente validar no campo, né? Então, os nossos lado-a-lados, é importantíssimo o lado do agricultor, né, Gui? Quando a gente, como agricultor, começa a fazer a nossa própria validação, né? E o dia de campo Farmside, que o doutor acho que não pôde ir, mas o Gui... É exatamente essa filosofia. A visão do agricultor, como o agricultor está enxergando o que está chegando de tecnologia e ele executando no campo e ele tendo o resultado para ele e para os parceiros dele, tanto como companhia, como multinacionais, como revenda cooperativa, como também os parceiros do dia a dia, os agricultores vizinhos e quem mais tiver interesse em saber. É um caminho sem volta. Para mim, especificamente, é um caminho sem volta, levantar resultado dentro da minha própria lavoura. Né? O agricultor, ele dá umas barbeiradas, né, Gui? O agricultor, a palavra, de vez em quando faz uma cagadinha, né? Então, E a gente tem que minimizar isso, porque a gente não consegue estar 100% do tempo, mesmo com toda a tecnologia de conectividade, que a gente sabe aonde estão as plantadeiras, onde estão os pulverizadores, onde estão as colheitadeiras, existe um ser humano ali atrás. Ontem mesmo, 11 horas da noite, eu estava pulverizando. Brecamos a pulverização por causa dos sinais de chuva, alertas de chuva, e no meu pulverizador a gente consegue acompanhar onde está, né? E brecamos. Então para você ver, tanta coisa se liga, tanta coisa de tecnologia, tanta coisa que é importante nas tomadas de decisões do nosso dia a dia, e quem toma a decisão final é nós, os escolhidos. E eu falo de novo, nós somos escolhidos para a gente erguer essa bandeira da agricultura. A população não tinha que nos enxergar de uma maneira diferente. Nós temos aqui uma grande missão. Essa missão não vai acabar hoje. A agricultura não vai acabar. Ela vai trocar de mão. Eu não tenho dúvida. Eu vim do segmento comercial, trabalhei 26 anos do outro lado da mesa como executivo.
dentro de 2 grandes players do agronegócio brasileiro. Sou agricultor há 10. Eu estou enxergando um caminho difícil e vai ser num prazo de tempo muito curto. A sucessão familiar é nós somos sucessores, não somos herdeiros. Somos sucessores. E outra coisa é a dificuldade que a sociedade impôs para os mais novos, que a agricultura ou ela mata ou ela é difícil demais. Então tem um vazio aí que a gente não sabe quem vai tomar. Eu imagino que são os grandes que vão se aproximar. Cada vez mais agricultores menores vão deixar de estar no negócio, né? Isso não é bom. Isso não é bom para a sociedade inteira. Então é apenas um recadinho que eu deixo, não tem a ver com o assunto, mas tem a ver com produção. Sim. E a produção começa na semente. Tem a ver com a tecnologia. O nosso posto perante a sociedade é produzir alimento com sustentabilidade. Tanto moral, física, biológica, financeira. Nós temos um papel muito importante. E ninguém aqui tá para estragar nada do que Deus fez. Ao contrário disso. É só dar sequência nessa grande mão que ele deu para nós, não é? Um exemplo que você acabou de mencionar, né? De enterrar o dinheiro. Quanto que vocês estão estimando o custo médio por hectare ou alqueire aqui na região para a soja? Quer responder o teu primeiro? Falei bastante já. A gente divide aí 14 mil reais num bag por 7 alqueires, dá um pouco mais que isso, dá 2 mil. Você tem lá o adubo. Nesse ponto, eu acho que o Paraná ainda faz um investimento muito menor do que é feito no Cerrado. Então, você pode calcular na faixa de 250 quilos por hectare. Quando você faz uma boa conta aí, então é um quarto de 3 mil e poucos reais. 3.400, 3.800 reais. Então, você tem aí mais 900 reais. Então, você está colocando aí 3 mil sem contar o tratamento de semente. Eu você está botando os custos diretos, né? Aí, né? Que normalmente já vem no TSI. E os biológicos. Então, no biológico, mais ou menos 800 reais a R$1.000. Então, nada, são 4 mil reais sem contar a operação. Isso por hectare. 4 mil, tá? 4, grosseiramente. Muito próximo do meu. Então, se você planta 100 hectares... vezes 4 mil dá 400 mil reais. Por exemplo, se eu não sou produtor, sou da sociedade normal, tem 400 mil hectares, eu vou falar com o meu gerente de banco para saber onde que eu vou investir isso direitinho sem ter o menor risco possível. Correto. Né? Entretanto, vocês estão enterrando 400 mil reais ou 4 mil reais por hectare para... ainda sujeito às intempéries que a gente viu esse ano, que nunca vi tanto, né? Então isso, na sociedade normal, quem que faz um investimento de 400 mil sem uma boa orientação financeira, com medo de ter o risco, com todas as inseguranças que a gente está passando, né? Então isso demanda muita coragem, né? Muito... Fora todo o custo do maquinário, as fora, isso foram os custos do dinheiro diretos, que está muito caro que hoje. É muito mais do que lá na Menarim Sementes tem 40% da área preservada, né, de reservas. Então, quanto custa tudo isso também, né? Que são... no caso da preservação, a gente deve preservar, mas é um montante de área que a gente não utiliza comercialmente também, eventualmente, né? Em situações que poderíamos se beneficiar também, né? A parte fiscal envolve a produção de semente também, né? A parte comercial também. Quando você fala 40% com as sementes Menarim, deixa a gente no mínimo, por obrigação aqui no norte do Paraná e no Paraná, no mínimo 20%. Então nós pagamos impostos em 100% e podemos produzir apenas em 80%, que na verdade sempre é mais, né? A parte de tributação, doutor, ela acarreta aumento de custo tanto na produção de semente como depois na comercialização. Se a gente colocar hoje, vamos falar de royalties um pouco, é um assunto delicado, eu não estou aqui para debater nem para criar confusão. Mas hoje o royalties, ele representa mais de 45% do custo de sementes para a ponta, né? Não estou julgando que tem que cortar, porque existe um investimento em tecnologia, pesquisa e tantas pessoas aí estudando para nos trazer soluções, né? 12 mil quilos por hectare é o potencial da soja que a gente pode chegar. Inimaginável.
Isso há 10 anos atrás, Sim. 20 anos então. Veja bem, isso envolveu tanto dinheiro, tanta pesquisa. Mas a gente tinha que achar um bom caminho, né? A semente hoje representa aí 20% do custo de produção, no mínimo, né? Dependendo da região, né, Gui? E cada vez mais nós vamos ter que achar uma solução. É cortar a tecnologia? Não é. É parar de fazer análise de solo, um estudo? Não é. É parar de adubar? Não é. Parar de usar biologia? Não é. Tem jeito de parar de usar químico? Impossível. Então nós temos que achar um outro método, né, que nos atraia comercialmente para a gente continuar com esse processo de risco. Porque a nossa profissão ela é de risco e alto risco. Talvez isso a sociedade não entenda. Assim como andar de bicicleta, nós agricultores, se a gente parar de pedalar, nós vamos cair. É isso que a sociedade não está entendendo ainda. Então a nossa função aqui, extra trabalhar, é para ganhar dinheiro. Ninguém trabalha de graça. Claro. Né? Extra trabalhar para tentar ganhar dinheiro é nos sustentarmos. É o que vem acontecendo nos últimos anos. O regime financeiro que está sendo implantado pelas distribuições, e começa nas sementeiras, tá, Evandro? Temos nosso papel também. Não, a gente tem que falar, porque quando você aumenta uma carga de juros de 6% ao ano, não vou parafrasear a nossa ex-presidenta aqui, era a Dilma, corta, né? Mas quando você sai de um juro de 0,8 que era no passado e hoje estão falando de 1,8 para 2026, nós estamos falando de 12% a mais no final da última linha de custo para o produtor. Isso é financeiro. Isso é financeiro. Agora eu faço uma pergunta para todos aqui da mesa e para quem está nos escutando e assistindo. Qual empresa que deixa 12% de lucro hoje? São pouquíssimas. Então o financeiro está levando do agricultor 12% de lucratividade. Apenas isso. É uma situação que começa na base. Então a raiz começa da diminuição de custo, começa no processo financeiro. Se está faltando dinheiro para a indústria, está faltando dinheiro para a revenda, está faltando dinheiro para a cooperativa e está faltando dinheiro para o agricultor. A pergunta final é, aonde essa cadeia vai estourar? Porque talvez aqui na nossa mesa ninguém tenha dúvida. Alguma coisa vai acontecer. Né? A corda esticou, depois da gente tirar esse monte de nó, agora ela esticou, está no talo. Então nós temos que se preocupar muito. Nesse momento, não é com lucratividade, Gui, como agricultor falando. É com a manutenção do nosso patrimônio e manutenção da gente no nosso negócio. Não tenham dúvidas. Daqui 5 anos, se a gente fizer... Tomara que façamos, hein? E não precisa demorar tudo isso. Mas deixa um número de 5 anos, nós vamos conversar, tomara, você vai falar assim... Como a agricultura mudou e quantos agricultores deixaram de ser agricultores dentro de um período de 5 anos. Eu tenho certeza, né? Grava aí, eu tenho certeza. E não estou dizendo que vai ser só ruim isso. Pode ser que seja bom também, mas que a agricultura vai mudar de mão, meus amigos, vocês não tenham dúvida. Com certeza. Eu quero sumarizar um pouquinho algumas coisas que nós conversamos para a gente avançar em outras pautas também. Mas como nós podemos ver, a agricultura é um ambiente complexo, né? Envolve planejamento, administração, todos os fatores que influenciam a produção na lavoura, que são mais de 50, né? Quão pesado isso é para o agricultor também. Como o Tramontina citou, o Gui também, a tomada de decisão, né? No final do dia, né? Vem para o agricultor também as tomadas de decisão, porque isso eventualmente vai favorecer ou vai desfavorecer também a produtividade, né? No frigir dos ovos, né? Então, alguns pontos que eu vivenciei dentro da Menarim, que eu quero também replicar aqui, e cursos, né? Eu passei um período um pouco pequeno fora da área de sementes, né? E voltei agora e procurei me qualificar, tenho ido nos congressos, né, no CSM que teve semana passada, que foi muito bom, muito rico, né, as informações que foram transmitidas ali. Então a Menarim, né, foi citado aqui a questão da sucessão, né, então eu respondo para 3 diretores hoje diretamente, né, o Henrique, o Ricardo e o Arnaldo,
né? E já temos ali toda uma preparação para a sucessão familiar, né? Então quero comentar isso porque isso é importante, né? Que as pessoas se apaixonem, né? E venham com garra, determinação, sabendo que a lida não é fácil, né? Então nós temos lá o Pedro, né, participando do trainee familiar, que já fez vários trabalhos, está todos os dias comigo também, desenvolvendo as ações, está lá em Minas agora, já passando por um período de reestruturação de vários processos lá na nossa fazenda 5M, né? Já passou também pela avó Ana, também fazendo, né, esse trabalho. Hoje tem a Maria, né, que está chegando, também está fazendo o trainee familiar. E são pessoas que estão entendendo a importância deles na sucessão do trabalho, né? Na sucessão dos negócios, né? Então, só reforçar aqui que isso também demanda planejamento, né? E isso é importante, né? E eu vejo que resgatar a paixão, né? Porque hoje em dia tem tanta coisa, né? Todo mundo quer ser youtuber, né? Tantas facilidades que eventualmente nem sempre a gente consegue atingir, né? Porque muitas vezes a sociedade, até o Formigão lembrou muito bem esses dias, né, a questão da fake news, né, no agro tem muito isso também, né? Então, só para lembrar que a Menarim tem estruturado isso e quer incentivar os outros a participarem também. Quem quiser conhecer como é isso dentro da empresa, né, a gente está aberto a conversar sobre o assunto. E alguns eventos que eu participei e alguns pontos que eu me lembrei aqui do bate-papo do Gui, do Tramontina e do Dr. José. Então, eu participei da Arena da Plantabilidade, né? Um evento organizado pelo Paulo, né? Paulo Arbex, Farm né? Agro, né? Isso, então é um evento muito bacana que eu quero incentivar, né, os agricultores que puderem ir, que participem, né? Então lá foi debatido muito a questão da qualidade de sementes, a questão dos herbicidas que foram levantados aqui também. Eu tenho passado algumas situações também onde não foi respeitada a carência de alguns herbicidas pré-emergentes, e isso tem ocorrido no campo, isso tem afetado a qualidade da implantação dos campos, né? Das lavouras, né? A gente tem alguns herbicidas que, se houver a germinação na presença desses herbicidas, eles vão interferir na qualidade da semente. Então você pode colocar uma semente premium, e se tiver esse tipo de situação, e se chover e correr o produto na linha, pior ainda, né? Provavelmente você pode correr risco de replantio por conta dessa situação. Então, só lembrar, né? Porque é importante fazer o manejo de plantas daninhas e a utilização, né, de herbicidas pré-emergentes, né? Principalmente as plantas daninhas de difícil controle que nós temos hoje, buva, amargoso, o caruru que está aí também, né? Vão demandar essa técnica, mas ter cuidado e atenção e respeitar o prazo de carência, porque você pode estar suscetível a uma situação de replantio. Então foi debatido muito isso lá no Arena de Plantabilidade, foi bem legal. Outro tema que foi levantado lá e também no Congresso de Sementes o ano passado foi a questão do retratamento de sementes, né? A gente tem vivenciado algumas situações no campo que a gente vê que o clima foi extremamente favorável a patógenos. O frio também danifica um pouco a semente também, isso deixa ela um pouco mais debilitada, mas essa técnica é uma técnica que ela não é recomendada, ela deve ser evitada, né? Exatamente. Então por isso que a gente quer debater um pouco aqui na sequência da importância do tratamento de sementes industrial, porque foi apresentado no congresso e no evento que você vai estar perdendo, em média, aí, nesse retratamento, uns 70% do princípio ativo. E outra, você vai fazer uma ativação da semente que, porventura, conforme for a reação ali, se principalmente você retratar com biológicos, são produtos que normalmente são à base de água, né? Você pode estar fazendo uma ativação na germinação da semente, né? Promovendo a embebição, né? E, consequentemente, pode haver alguma interação negativa onde vai afetar o vigor da semente. Então, tem muitos trabalhos, foram apresentados esses trabalhos no Congresso. O Dr. Coimbra encabeçou essa palestra nos dois eventos. Tem no livro dele também a referência da não recomendação. Agora a gente precisa divulgar mais essa questão do dado, né? Mas é um ponto que, eventualmente, esse ano também aconteceu, né? Em algumas áreas também. Então, aparentemente, em algumas áreas, o tratamento de sementes não funcionou. Poxa, mas eu tratei, eu retratei. O que aconteceu? É justamente por isso. Você causa toda uma ativação prévia
que não vai favorecer a semente, que não vai favorecer o controle, né, de nematóides, dos fungos ali no solo. Então você, quando faz isso, você tem uma grande chance de perder o ingrediente ativo, né? Exatamente. Que está ali presente na semente. Até eu queria passar um pouco pro Dr. José, porque ele é especialista, uma sumidade nessa área e pode contribuir também melhor conosco, né? Você fez um resumo excelente, né? Inclusive mencionando o Congresso de Sementes. O ano que vem vamos ter de novo, lá em Foz do Iguaçu, e também organizado pela Abrates. Você mencionou muito bem essa questão em todos os eventos da CSM, semana passada, né? Inclusive eu participei de um painel muito interessante, que todo problema que dá de germinação e emergência no campo, a culpa é da semente. Então tivemos um painel que chamava-se A Culpa é da Semente. E você levantou, nós estamos levantando tantos aspectos, né? Que hoje eu digo, com a qualidade da semente, da grande maioria dos produtores de sementes, a culpa não vai ser da semente. Que padrão de germinação, 80%, ninguém fala mais, né? Então você fala de 85%, 90%, 95% de germinação, vigor, etc. Então a culpa não é da semente, são tantos fatores, né? E você falou de retratamento, né? De acordo com o nosso levantamento da Embrapa, hoje o tratamento da semente na indústria, ele está crescendo e ao redor a gente fez um levantamento há 2 anos atrás, chegamos a 30 e poucos por cento, eu arredondaria hoje que 40% da semente que está sendo colocado no mercado. Isso nós fizemos a nível de Brasil. Obviamente, para a cooperativa é um valor, para a empresa é outra, para algumas regiões isso varia. Tem empresas que já estão entregando 80% da sua semente tratada industrialmente, né? Então você tem ali com as máquinas perfeitas, com os princípios ativos, tudo calibrado por computação. Você põe o fungicida, põe o inseticida, põe o nematicida, micronutriente, os biológicos que hoje têm vida longa de prateleira, o polímero, o corante, tudo bonitinho, né? Daí na hora de plantar, de semear, o produtor, eu tenho que colocar mais um produto, mais outro, e a maioria na base de água, o que vai fazer? Vai estragar todo aquele tratamento. Então a nossa sugestão precisa aplicar alguma coisa a mais, faça no suco. Hoje nós temos tecnologia, muitas empresas já estão vendendo as suas semeadoras com equipamento acoplado. Se você não tiver essa possibilidade, tem no mercado diversas máquinas com alta precisão e você aplicando no suco, você vai ter uma resposta muito positiva, principalmente se for um produto biológico depois, né? Então, realmente, o que você levantou do retratamento é uma coisa que nos preocupa, porque você caprichou, você fez, e de repente, a nível de propriedade, nada contra você fazer o tratamento da semente a nível de propriedade. Hoje nós temos máquinas adaptadas para essa finalidade de altíssima precisão, mas obviamente você tem que ter aquela pessoa que é a pecinha que está operando a máquina, que tenha bom conhecimento. Uma semente, uma coisa simples, você vai fazer o tratamento, seja industrial a nível de lavoura, você faz o teste do hipoclorito para ver microfissuras. Se você tem mais de 10% de microfissuras, vai dar problema de dano de imbebição em qualquer tratamento, seja na indústria, seja na lavoura. Então, esse conhecimento tem que ser adotado e nessa situação você tem que tomar cuidados para o tratamento da semente. Então, o retratamento é um fator que deve ser evitado. Perfeito, doutor José. Nos últimos 7 anos aí, eu voltei a produzir sementes, né, para a sementeira. O que eu tenho observado é o quanto de zelo hoje, mais cuidado está tendo do que tinha no passado. Então, esse teste de hipoclorito é feito a campo, eles fazem o tetrazóleo e te informam no dia seguinte se está aprovado ou não, como você vai fazer essa colheita, que tipo de máquina vai utilizar. E aí, o que eu não consigo entender até hoje, nós tínhamos hoje 2 grandes multinacionais que dominavam o mercado de TSI, tá? Hoje você vê mais 2 empresas que, embora muito conhecidas do mercado, estão voltando com tratamentos. Esses tratamentos são muito bons. Chego a dizer que talvez sejam melhores do que os do mercado que estão dominando. Então eu não consigo entender porque o cara vai fazer um retratamento.
Não tem lógica. Você tem que conhecer qual a variedade, qual a suscetibilidade. Através desses fungos que você sabe que eles são suscetíveis, você fazer a recomendação. E para isso, eu acho que é importante você ter as sementeiras que tenham esse conhecimento para fazer o tratamento adequado para você. Por exemplo, eu planto lá a aveia. Se eu não tomar cuidado com o tratamento com diamida, que eu sei que encarece, caro mesmo não é a diamida. Caro mesmo é você errar e ter que fazer o controle. Perder stand. Cara, é o que não funciona. Travar. Né? Isso Travar é a o planta problema vencida, mais sério. Então, né? saber como utilizar, qual produto utilizar. Então, eu falo para vocês, solução tem e tem bastante. Talvez você queira comprar por preço, mas você vai se arrepender pelo resultado. Eu quero fazer uma provocação aqui para vocês. Aqui na região e outras regiões também, nós temos lá já de longa data, né, a sucessão de soja com milho safrinha. E como que vocês veem isso, essa preparação? O que vocês têm utilizado de ferramentas? Porque a gente sabe muito bem que essa sucessão, ela multiplica diversas doenças, né? Vai multiplicar os nematóides, né? Pratilengos, rotilengos, cutelonema. Estão falando agora de nematóide cisto também, que está se ampliando muito aí dentro do estado do Paraná, que está se adaptando em virtude dessa sucessão, né? A gente sabe que, né, essa sucessão também existe um aumento muito grande de fusário, coletótrico, que está aumentando cada vez mais, todo ano está aumentando, né? Fitium muito. Pitium, risoctônia, quando dá esse frio. Então, como que vocês veem assim, a questão de rotação de cultura, o tratamento de sementes? Até o Gui citou, né, a questão da cultura, mas a variedade, né? Então, a gente busca fazer esse trabalho, esse entendimento junto ao agricultor para recomendar o melhor tratamento de sementes, né, em virtude da variedade. Mas também tem tudo a questão do solo também, né? Que nós vamos fazer uma gravação na sequência também, com o pessoal da Nema Brasil, que é muito parceiro nosso. E o Fernando lembrou muito bem o que não muda aqui na tua propriedade, além de você. O solo. Então o pessoal esquece de olhar para o solo, né? Está preocupado com todas as outras variáveis e está esquecendo um pouco o solo, né? Em muitos momentos. O que para você, Gui, para você, Tramontino, como que é esse tipo de situação? Eu vou começar aqui, você vai me complementando, tá? Tá bom. Que nós temos, é visível que nós temos a mesma filosofia para condução e manutenção da vida e fertilidade do solo, é visível. Nós temos realmente essa importância como uma das maiores importâncias para a condução, né? Mas eu vou colocar dois cenários aqui. O que o agricultor quer, o que o agricultor está fazendo e o que o agricultor teria que fazer. São três cenários. Então, o que o agricultor quer? Ele quer colocar pouco adubo, plantar soja mais cedo, depois ele não quer ter trabalho com inoculação de inúmeros micro-organismos benéficos. Ele não quer ter cobertura de solo e quer que o solo retenha água e nutrientes. Ele quer plantar um milho em janeiro, um hiperprecoce que não dê cigarrinha, e ele quer colher 200 sacos de soja por alqueire e quer colher 350 de milho. Ele não vai conseguir. A sucessão de culturas, eu acredito que a palavra é pesada, mas tem momento que ela está se transformando num câncer regional. Tudo que aconteceu com essas podridões nesse momento agora, e não vem acontecendo só agora, é que agora se acentuou. Então nós estamos pagando caro numa semente e a gente está colocando ela num solo altamente infectado por uma falha básica de trocar as culturas que estão ali, todo aquele volume radicular, toda aquela exudação, né, de açúcares, de minerais, que controlam naturalmente toda aquela biota nociva do solo. Alguma coisa aí o agricultor tinha que chegar. E cabe, Evandro, não só a pesquisa que faz um papel, eu desconheço no mundo uma empresa de pesquisa que faz o papel da Embrapa. Eu não conheço mesmo. Pessoas como você, doutor, são ícones. Time, né? Sim, mas pessoas como você, não só no Brasil, no mundo, são reconhecidas e têm um valor, e eu acho que é pouco o valor que é dado, por tudo que já trouxe de informação. Isso é um fato. Agora, será que é só daqui que tem que sair? Será que não é hora de as empresas brecarem o momento
alguns momentos. Olha o que está acontecendo agora. Eu achei muito bacana da parte de uma cooperativa, e semana passada na Associação dos Agrônomos, a liderança dessa cooperativa eu achei fantástico. Ele falou, Formiga, nós não vamos entregar semente de milho para esse agricultor. Ele já comprou, porque ele vai perder o time, e está errado. Ele vem há 26 anos plantando soja e milho. Ele está no 3º plantio e vai para o 4º agora, porque ele planta e morre a soja dele. Então ele não tem mais nem janela de plantio e nem condições de continuar com o milho no inverno. Está acabando com a lavoura dele. Até quando? Então você veja bem o alerta que foi erguido dentro de uma instituição que é a maior cooperativa que nos atende aqui na região. Eu achei muito bacana. E é o chefe do corpo técnico. Então, até quando o agricultor ele vai pagar o preço da dificuldade? Porque dar trabalho é uma coisa, ser difícil é outra. Dar trabalho a gente executa porque a gente gosta de trabalhar, nós não somos agricultor. Agora, a dificuldade é porque você não quer trabalhar para achar solução. A planta de cobertura, seja ela em consórcio no inverno, ou ela substituindo alguma cultura de preferência no inverno, né, Gui? Que é a cultura de mais risco, né? Então, se a gente puder colocar lá no inverno, é melhor, pelo menos ali para mim, na minha região, né? Ela é vital para a sobrevivência de hoje em dia. Então, quantas espécies a mais nós teremos que começar a colocar dentro do nosso sistema para a gente começar a pagar esse seguro Perfeito. Verdade. de plantabilidade, esse seguro de emergência, seguro de vigor, seguro de germinação, seguro de enraizamento, estruturação. Você veja bem, agora não fazendo propaganda, mas a gente tem que falar, a BRS 1064, que cultivar fantástico, agressivo, sistema radicular, é o bicho da goiaba. É verdade, tem que falar. Mas adianta eu colocar uma Ferrari que nem a 1064 para andar numa estrada de pedra? Eu vou obter dela o maior desempenho? Não vou. Não, você tem que ter a tecnologia, como você não mesmo é? falou. Inclusive, agradeço aí você ter mencionado o nome da Embrapa, né, em Sim. questão de pesquisa, mas você deu um exemplo muito grande. A Embrapa não está sozinha. Nós estamos junto com as cooperativas, com as empresas, os próprios produtores, né? As universidades, institutos aqui do lado IDR, né? E o IAC em São Paulo. Então, a Embrapa não está sozinha em todo esse mérito que tem sido levantado do agronegócio, sempre foi e continuará sendo de parceria. E agradeço você ter mencionado o nome da Embrapa, das cultivares da Embrapa, que são excelentes, mas tudo demanda tecnologia. Você tem que conhecer a variedade, a cultivar que você vai estar utilizando para ver. Primeiro, voltando ao início do nosso papo, né? A escolha da semente, a escolha da cultivar para aquela tua região. Então, eu te agradeço de ter mencionado o nome da Embrapa, nós não estamos sozinhos. Aquele negócio do tamo junto, nós estamos juntos. Isso aí. Mas só para concluir aqui, os meus funcionários, quando a gente implementou há 10 anos atrás, nós vamos começar a fazer rotação de cultura, nós vamos começar a fazer consórcio. Eu tinha entrado como agricultor. Nós vamos colocar suco, pulverizador de suco na plantadeira. Foi uma revolução. Foi uma revolução. É muita coisa. Eu cheguei para eles, eu falei assim, nós vamos ter que cortar da própria carne. E infelizmente é ordem daqui para frente. Agora, teve dificuldade? Teve dificuldade. Sim. E todo o processo de logística durante o plantio, a máquina de suco ela exige uma pré-mistura para você abastecer os pulverizadores. Agora, nós já hoje pensamos, já faz algum tempo atrás, todos os meus funcionários já pensam que durante o plantio não são 3 processos? Semente, adubo e agora suco. Se um desses 3, eu pergunto para eles direto, se acabar a semente a gente para o plantio? Tem que parar, né? Se acabar o adubo a gente para o plantio? Tem que parar, né? E se acabar o microbiológico aplicado no suco, nós vamos parar o plantio também, meus amigos. Então essa mudança de cultura, essa mudança de filosofia foi doída no começo. Tanto é que alguns já não estão mais conosco, por escolha. Porque a gente quis sim que continuasse pagando treinamentos, passando informações vindas de entidades de pesquisa e entidades privadas, né? Gui, para nós é um caminho sem volta, né, cara? Como é que nós vamos? Eu não consigo mais olhar para minha terra nua. Eu dei risada em vários tópicos aqui, porque tem alguns que para mim estava quase que virando
um conceito. E eu acho que a gente tem que sempre rever. Quando o Evandro chegou pra mim e falou assim, tem um material, é o 1064. Eu falei, puxa, Embrapa tava indo mal. E aí eu falei, esses últimos 5 anos eu não tenho plantado, cara. Ele falou assim, não, me dá a oportunidade, vamos colocar pra você ver. Então nós estamos fazendo um plantio novamente. Então eu fiquei bastante surpreso. Material produtivo, enganha bem, tem sistema radicular, emite bastante vagem. Ele até fica um pouco verde no final, dá um pouquinho de haste verde. Eu acho que isso é excelente, significa que a planta está muito vigorosa. Então você dessecar, eu inclusive falo isso para várias pessoas que me perguntam, é melhor você dessecar e colher do que você tentar deixar ela chegar ou você se atrasar. Porque essas variedades novas têm uma dificuldade muito grande que se você perder o teor de água, ela já perdeu muito mais do que 2%. Perde peso. Essa respiração, esse processo, essa chuva, ela tem acabado com os materiais. E o 1064, nesse sentido, é um material excelente. O segundo ponto é, quando a gente falou, vamos aplicar no suco, todos os meus funcionários olharam pra mim e falaram, cara, esse negócio aqui, do jeito que você quer fazer, vai plantar 10 hectares no máximo. Caixa de adubo é 2 toneladas, vai dar 4. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Semente tem bastante, cabe mais de 1 tonelada. Então um planta 10, outro planta 10 hectares, isso aqui vai fazer a gente parar muito mais vezes. Qual que é a lógica de ter que fazer isso? Hoje, quando a gente olha lá no sulco, o solo é muito fácil de arrancar. Até a touceira que você tem lá de amargoso sai com uma facilidade tremenda. E isso é vida. Então, minhoca, ela já estava presente, mas hoje, com esse solo afofado, ele parece que você passou um subsolador. Como o terros, por exemplo. Aqueles mais Dá ecológicos. Dá pra buscar a minhoca pra pescar lá, então? Tá bonito o negócio. Está, então, assim, você observa o quanto que a gente tem em ganho hoje. E hoje você olha até as beiradas, que normalmente são mais compactadas, porque as máquinas acabam chegando para descarregar na carreta, no caminhão. Elas nascem perfeitas. Então, assim, dá até gosto de ver. E esse ano, por mais que a gente fale assim, se por um lado foi ruim, que o plantio, a semeadura não estava caminhando, a condição estava ideal para emergência. Porque a gente teve bastante água, algumas vezes mais do que a gente queria, então 50 até 100 milímetros chegou a cair no período de um dia. Mas ainda assim a gente tem que olhar o lado bom também das coisas, né? O agricultor costuma sempre olhar e falar que não tá tão bom, tá ruim. E a gente tem que começar a olhar aquilo que realmente está acontecendo de bom, né? Então, pessoal, parece que não, mas quando a prosa é boa, o tempo passa rápido. Então eu quero só lembrar de alguns pontos aqui da Menarim Sementes. Posteriormente eu quero passar a palavra para que vocês façam um fechamento. Mas basicamente a Menarim Sementes, né, tem um slogan, né, a força da nossa terra em cada semente, né? A gente faz as análises, vê que é muito rico em cobalto, molibdênio, né, níquel, zinco, né, que são nutrientes que são aplicados, né, que são manejados. Muito disso vem da rotação de cultura que é feito nas áreas onde é feito ervilha, milho, verão, né, posteriormente entra com feijão, plantando trigo para depois entrar a soja. Eventualmente há um plantio de nabo, né, pós a cultura da soja, onde a gente cultiva esse nabo forrageiro por 50, 60 dias e desseca e posteriormente entra plantando trigo para depois entrar com uma soja tardia. Então, muito da qualidade da nossa semente vem em virtude disso, da rotação de culturas. Isso aí diminui doenças, diminui planta daninha. Então, a gente fez um investimento pesado também em barracão refrigerado, né, que isso aí ajuda a manter a qualidade fisiológica da semente, um tratamento de sementes inovador, com uma máquina nova, né, onde a gente aplica os produtos de maneira assertiva, não vai gerar dano mecânico na semente, vai ajudar a gente fazer tratamentos de sementes mais complexos, né, com produtos químicos, põe ali o biopolímero, coloca os biológicos, né? Então a gente fez um trabalho muito assertivo essa safra, muitos estão reconhecendo, né, o bom tratamento de semente que nós fizemos ali, a
recomendação que foi feita também para diversos agricultores. E a gente reforça a importância, né, para a rotação de cultura, né? A gente vende nabo, a gente vende ervilha, a gente vende o trigo, né, que foi deixado um pouco de lado, principalmente aqui no norte do Paraná, em virtude da questão econômica do milho, né, que a gente sabe também que tem a sua importância, mas fazendo uma provocação para os nossos clientes agricultores, né, por que não fazer 10% de rotação de cultura, 20% de rotação de cultura? A Menarim Sementes faz 30% de rotação de cultura, né? Então, por que não começar a fazer a rotação de cultura, conforme vocês bem citaram, né? O Gui utiliza aveia, né? Eu sei que o Tramontina utiliza mix, nabo, né? A questão do biológico, que vocês falaram de maneira muito apropriada, hoje é uma ferramenta fantástica, né? Então, a gente utiliza largamente no suco de plantio, alguns vão no suco de plantio, outros vão no tratamento de sementes, né? Existem os fungos benéficos também, que aqui isso aqui gera todo um novo episódio, né? Mas só reforçando esse aspecto, o aspecto de que existem ferramentas, né? A dificuldade, ela vai sempre existir, um ano é diferente de um outro, a gente precisa se planejar, precisa se preparar, né, com a melhor semente, com as melhores ferramentas ali, para que a gente possa ter sucesso, né, na agricultura. E, eventualmente, o granizo, né, uma situação que ocorreu largamente, a gente não consegue evitar, né, mas que o que partir de nós, que seja bem feito, que seja bem planejado, né, que a gente evite riscos, né, como a gente citou algumas questões aqui. E eu quero passar a palavra para vocês para deixar uma mensagem final para os agricultores, porque afinal de contas a gente está aqui não só para promover uma empresa, mas para promover novos comportamentos, né? Para que as pessoas, os agricultores, tenham um maior reconhecimento, né, perante a sociedade e tenham um maior sucesso na sua atividade agrícola, que bem colocamos aqui, né? Existem muitos riscos, as margens são apertadas, e a gente quer que esse ambiente prospere, porque é uma vocação do Brasil, né? A gente sabe muito bem que a gente leva muito pedrada de fora, né, na agricultura, porque é o principal motor do país, né? Colocando as devidas proporções, né? Então, a gente sabe o quanto é importante o nosso setor, quanto emprega, e a gente quer incentivar a utilização de boas técnicas, né, para que o agricultor tenha mais sucesso no campo. Tá bem? Agradeço novamente, Evandro e Sementes Menarim, Gui, Dr. França. O Brasil é agrícola por natureza, né? 25% quase do nosso PIB, esse é um jargão, virou jargão, né? Vem do agro. É um caminho sem volta. O Brasil precisa da agricultura mais do que a agricultura precisa do Brasil. E nós temos um papel, nós todos, como agricultores, pesquisadores, engenheiros agrônomos e população, de incentivar, valorizar e manter esse negócio em riste com essa bandeira como liderança do agro mundial. Nós somos líderes em vários setores. Permaneceremos em vários setores. A agricultura vai mudar no Brasil? Vai. Isso é tempo, é um ciclo. E nós sabemos que tudo que vai, volta. Daqui uns dias nós vamos estar conversando, talvez com a cabeça mais erguida, economicamente falando, né, Gui, como agricultor. E trazendo aqui novas tecnologias e sabendo que nós estamos no caminho correto. Nunca parem de se informar, de estudar, né, doutor? Isso. Como é que falar pro senhor para não parar de estudar, hein? É sacanagem. Estudou a vida inteira. E continua. Que conhecimento nunca é demais, né? Então, Feliz Natal para todos. Verdade. Ano novo. Chegando. E vão para cima. Isso aí, o Tramontina, Gui. Evandro, obrigado novamente pela oportunidade. Tudo que a gente tratou aqui, tudo foi mencionado direto ou indiretamente de produção sustentável, né? Manutenção do meio ambiente, manutenção das matas virgens que a gente tem em cada região do Brasil, que isso faz parte do custo de produção, mas é aquilo que a gente sabe, o agricultor brasileiro é o agricultor que mais preserva a nível mundial. Sim. Não tem região no mundo que haja essa sustentabilidade na produção agrícola, de alimentos, de energia, de fibras e tudo mais. Então, a Embrapa,
como foi mencionado, nós estamos sempre às ordens, a não só a Embrapa Soja, que está aqui em Londrina, mas a Embrapa como um todo, com mais de 8.000 funcionários a nível brasileiro, está sempre aberta para interação com empresas, com produtores, com cooperativas e com institutos de pesquisa para a gente continuar com o agronegócio brasileiro sendo o de ponta a nível mundial. Novamente, muito obrigado pelo convite. Satisfação estar com vocês aqui. Igualmente. Só antes de finalizar, eu acho que eu entendo porque o agricultor, muitas vezes, ele deixa de fazer a rotação de cultura. Porque que ele está numa situação que não é muito diferente de todos os elos da cadeia. Então hoje você observa as margens apertadas, frustração de safra, dívida no banco, uma dificuldade extremamente grande às vezes de crédito. E esse é o problema do agricultor. Ele acaba olhando para o problema, mas ele não vê a solução. Então de repente começar com 10, 20%, fazendo uma cultura diferente, mesmo que ela não dê lucro. O trigo não está dando lucro. Esse ano deu. Então, não no caso daquela região de Ventania, Arapoti, que está excelente, todos os anos colhendo níveis de produtividades extremamente altos. Mas para cá, para a transição, ou mesmo para as áreas de menor altitude indo para o Paranapanema, é difícil a gente ter um resultado. Então, começa a computar outros tipos de benefícios que vai ter. Né? Plantas daninhas é um benefício extremamente grande que você consegue enxergar quando você tem trigo no sistema, quando você coloca aveia, qual é o tipo de benefício que você consegue. Tem preferido pelas aveias amarelas, a aveia ucraniana, porque ela forma uma massa muito maior. Carbono e nitrogênio ainda não é tão alto, então seria um desafio para a gente encontrar uma solução que consiga ter maior durabilidade, não só a quantidade de massa, mas ter resultado. Então, assim, eu vou dizer que, no caso da agricultura, eu entendo, até me compadeço em relação a isso, mas a gente tem que focar na solução, não é no problema. Então, obrigado aí, Evandro, Tramontina, França, Doutor França, 2, 3 vezes, porque senão eu vou ficar de joelho aqui. Pelo convite. Pelo convite. Chamou o doutor pelo nome? Não, os caras vão te matar. Mas muito obrigado pelo convite e sempre à disposição aí. Fantástico, Gui. Pessoal, agradeço a presença de todos. É uma honra, primeiramente, para mim. Ao longo da minha trajetória, eu tive contato com vocês, aprendi muito, né, com todos aí. E a gente agradece a presença de vocês, né? Curtam, sigam os nossos canais, sigam o Tramontina, que publica bastante coisa bacana, o Dr. José também, o Gui também sempre está relatando aí toda a sua vivência de campo, e contem com a gente. Forte abraço.